Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Estamos fazendo a live em um horário um pouco diferente, vamos nos adaptando ao nosso convidado. Então, muito feliz em estar aqui com vocês hoje para falar sobre um pouco do processo dele conosco. É um cliente bem prático que sempre resolveu, praticamente não tivemos contato. Quase todo o contato do Igor sempre foi com a Regina. Ele praticamente resolvia a vida dele sozinho. Mas estamos muito felizes com os passos do Web3, né? Assim, nós sabemos que o tempo de processo aumentou, tudo tem andado as fases um pouco mais lentas, mas nem por isso sem progresso, né? Estamos aí para receber muitos brasileiros, outras nacionalidades também. Deixa eu ver se o Igor entra aqui para já convidar para a participação dele. Mas só tenho que agradecer a confiança no nosso trabalho. Como postamos no vídeo, mais de 30 famílias conseguiram o seu green card, estão chegando aí com o emprego, tudo certinho, consulado marcando as entrevistas, tanto no Brasil como em Paris, para quem mora em Portugal, nos outros países também. O que ocorre é que quando a janela de aplicação ela é contemplada para todo mundo, não é só para os brasileiros. Então, estamos com alta demanda de chegada dos asiáticos, de muita gente que aplicou para a mesma vaga, porque é a mesma janela de aplicação para todos. A live vai ficar salva, sim, no canal, Lucas. Quero agradecer a presença aqui dos nossos clientes, que sempre nos prestigiam, confiam no nosso trabalho. Cris, nós vamos colocar no YouTube também, tá? E aí, quem for tendo dúvidas, tem dúvidas específicas que mandaram sobre o trabalho na empresa, eu já anotei aqui tudo para perguntar tudo ao Igor, que nós sabemos que essa parte prática gera muita dúvida. Deixa-me ver se o Igor aparece aqui, que eu ainda não consegui visualizar. Estou aqui no aguardo. Esse mês estamos com muitas entrevistas também no Consulado do Brasil. A maioria do pessoal dos meses de maio e junho de 2021. Bia já está por aqui, tô vendo. Eita, tem um cliente aí bem especial que está na Inglaterra, que já daqui a pouco recebe o passaporte. Hoje, Elisiane, vai ser focado, não vamos falar sobre a empresa da Geórgia, apenas Wisconsin mesmo, tá? Que hoje é o maior volume de clientes que vão chegar entre junho, julho e agosto, vai ser para essa empresa. Então, hoje o foco maior será aqui. Apesar que o Igor tem uma novidade, assim, um trabalho bem interessante que eu acho que vale a pena conhecer também. Natália, às vezes eu acho que o processo é seu, viu? Porque eu lembro mais de você do que do esposo. Vamos lá. Deixa eu ver se o Igor aqui aparece. Isso. Enquanto isso, vou respondendo aqui as perguntas, tá? Que forem surgindo. LC de fevereiro de 2024. Eu acho que tá bem próximo, viu? Praticamente não temos... Temos pouquíssimas de janeiro ainda pendente. Eu acho que as últimas chegaram hoje. E acredito que já vão entrar em fevereiro. Eu acredito que sim. A questão de turismo, nós não trabalhamos com visto de turismo. Deixa eu verificar aqui. Não tem pedido para participar. Pronto, o Igor disse que está pronto. Acho que ele está entrando. Se temos vagas nesse momento, Mardônio, temos sim. A empresa que nós temos vaga nesse momento é uma empresa de uma madeireira na Geórgia, aqui na Geórgia,
e que é uma cidade pequena, de baixo custo também, é uma vaga mais masculina. Pode entrar em contato com o nosso atendimento, que podemos te passar mais detalhes, tá? A aplicação imediata, a janela de aplicação já aberta. Nós só trabalhamos geralmente com vagas com a janela já aberta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muita PD chegando, muita gente com data prioritária. Gente, e nós vamos fazer outra live sobre um assunto bem específico, que são sobre as datas prioritárias e a contemplação de filhos menores de 21 anos. Então, eu quero ver se marcamos para a próxima segunda ou no máximo na próxima quarta, para falarmos só sobre esse assunto, que eu acho que é bem relevante e importante nesse momento, tá? Rodrigo, em relação ao feeling para nós achamos o quê? Que os avanços eles estão ocorrendo de forma assim, de 3 em 3 meses, às vezes de um mês para o outro, então está bem esporádico, mas o avanço ele está bem significativo comparado aos anos anteriores. Então, tudo que vem está sendo bem assim e rápido, tipo, quando a tua data prioritária é contemplada, em média aí 15 a 20 dias, já chega a convocação para as entrevistas. E as entrevistas no Brasil estão bem tranquilas, a entrevista é bem dentro do esperado. Então, nós só temos a agradecer pela confiança mesmo, e sabemos que é um processo demorado, mas que bem robusto e bem consistente. Entrevista para ajuste de status, Pedro, praticamente não. Olha, nos últimos 90 dias nós não tivemos nenhuma notificação. Uma cliente recebeu a atualização no aplicativo, dizendo que ia ser convocada, mas até agora, uma cliente apenas, no universo de centenas, mas até agora não recebemos nada, não. Boa tarde, vi o povo falando que precisa certidão de QR Code. Eu não tenho essa informação, Carolina. A informação de inteiro teor geralmente está sendo bem aceita e super tranquilo, tá? A certidão normal, aquela que você já recebe lá atrás, já nos atendia, mas nós estamos percebendo a movimentação do NVC, não no processo de ajuste, de pedir a certidão de inteiro teor. E está sendo bem comum. Blogueirinha querida, Asilo Penete, pode pedir a B3? Pode. Mas como nós sabemos, tem aquela questão que vai depender do oficial, se ele vai aceitar ou não, por causa daquela regra de que existe a exceção. Então, o risco vai querer aplicar o ajuste ou vai sair para fazer a entrevista consular. Existem essas duas possibilidades, tá? E aí, no caso de aplicar o ajuste e for negado, vai ter que sair para fazer a entrevista em outro país que não seja o que você pediu o asilo. Deixa eu ver se o Igor entrou. Ainda não consigo visualizar o Igor. Cadê? Quanto tempo está demorando a aprovação do I-140? Olha, nós estamos com casos. Texas está demorando bem mais que Nebraska. Temos casos no Texas com mais de 12 meses, tá? Nebraska está aí um pouquinho menos de 12, mas está demorando um pouquinho também. Tá, Ângela? Nessa entrevista, o candidato ao visto tem que ter... Não, inglês fluente, não. A vaga não exige inglês. Como a vaga não exige inglês, o cônsul não pode exigir o inglês e a entrevista é em português, quem está no Brasil. Entrevista em Paris, o passaporte aguarda em casa em Portugal ou pega no consulado em Paris, quando estiver tudo aprovado. Tiago, tudo bom? Tiago, vai depender. Se você tiver o endereço em Paris, você já pode deixar o passaporte na hora e aí você retirar na embaixada, como uma cliente nossa fez. Ou então, se você for voltar para Portugal, eles te orientam a mandar o passaporte por correio, depois que você chega em Portugal, e aí eles te mandam novamente assim que o visto estiver pronto, tá?
Confiei no processo. Ah, você já está com o pé, né? Acho que o departamento ainda vai demorar muito para demorar as vagas. Geralmente, vagas de trabalho. Nós só divulgamos quando o departamento de trabalho libera. Nós estamos percebendo que até o departamento de trabalho está lento em relação a essa análise, a essa liberação. Minha certificação laboral foi aprovada na semana passada. Qual o próximo passo? Se você ainda não recebeu o e-mail, é porque o advogado ainda não nos enviou, mas provavelmente você vai receber nos próximos 2 dias no máximo. Você vai ter que nos enviar a certificação laboral assinada pelos Correios e aguardar para o protocolo dos 140. Como é a contagem, a contada data de prioridade para entrar na fila das entrevistas? Essa pergunta é bem interessante. Primeiro, leve-se em consideração a tua data prioritária. Qual é a data prioritária? A data que você teve a sua certificação laboral protocolada. E depois, a tua data de qualificação. Qual é essa data de qualificação? Quando você recebe aquele e-mail dizendo que seus documentos foram aceitos e você já está apta para uma entrevista. Então, lembra quando eu falava para vocês lá atrás que às vezes vale a pena o Premium Process, mesmo para o consular, porque às vezes você acaba ficando qualificado na frente de muita gente ali e que pode fazer diferença na hora da convocação da entrevista, tá? Estou embarcando para os Estados Unidos dia 20. Pois é, estou muito feliz por você, viu? Muito feliz. Flávia, PD de 10, acha que a entrevista pode ser ainda em 2. Olha, se tratando de processo migratório, tudo pode ocorrer. Tudo, de fato, de fato, de fato. Eu acredito que pode sim. Tudo é possível, tudo é possível. Leandro, sobre o vídeo de Molden, realmente a pessoa foi lá, fez os vídeos, mas acabou tendo um problema no material do drone e nós não temos perspectiva de voltar no local a curto prazo. Mas assim que tiver uma notícia, eu te deixo saber, tá? Você ouviu falar alguma coisa de mandado de segurança para acelerar a resposta da LC? Eu vi uma movimentação em relação a isso, nós não fizemos nenhum tipo de movimentação nesse sentido, mas ouvimos sim, e não vi nenhum efeito positivo ainda não, tá? Mas estamos acompanhando. Igor entrou aqui, vou chamar o Igor. Vamos lá, essa pergunta, Rafaela, é ótima. Flávia, os sponsors estão prontos para esperar tanto tempo assim? 4 anos é muita coisa para esperar. Rafaela, nós temos sponsors que aguardaram 5, 6 anos o processo. Por que eles aguardam? Porque a demanda de mão de obra é muito alta. Então, eles pensam realmente a longo prazo. Porque para eles é muito interessante saber que vai ter um funcionário comprometido ali por pelo menos 1 ano de trabalho. Então, eles aguardam sim, porque esse é um tipo de trabalho que tem alta demanda e rotatividade, sim. Corre o risco de o Trump suspender o visto EB3, como ele fez com... Elisiane, na verdade, o nosso tipo de processo, ele já existe há mais de 30 anos. Então, eu acho muito difícil, porque ele já deixou bem claro que... E todo mundo sabe que esse país precisa muito da mão de obra dos imigrantes. E são trabalhos que realmente o americano ele não quer fazer. Então, ele já teve no governo anteriormente, nunca teve uma movimentação nesse sentido. E não acredito que vai ser dessa vez, não. E 140, eu lembro, estou no aguardo também. Sei que a sua espera é mais do que especial. Flávia, você sabe quantos brasileiros... não sei, assim, exatamente não. Quantos são? Não, vamos lá. Olá, Igor. Oi, Flávio, tudo bem? Tudo. Enfim, nos conhecemos pessoalmente, né? Pois é. Virtualmente, na verdade. Pois é, virtualmente, Igor, porque eu conversando com a Regina, eu disse, se tem uma pessoa mais prática que o Igor, eu desconheço, porque você praticamente resolve tudo, né? Ainda mais agora no final do processo, eu Pois movimentei algumas coisas para
Pois é. E aquela sua dica foi muito boa. Você acredita que foi através de você que, assim, que a movimentação começou? Só para deixar o pessoal saber, o Igor já estava com o caso pendente, aguardando só o green card, né, Igor? Isso, Você isso. sabia que ia precisar reenviar os exames médicos. É, Conta aí um pouco. então, quando eu enviei foi em 2022, né? E só que meu caso estava pendente já, estava como fingerprint ainda, não tinha tido nenhuma movimentação depois, porque teve gente que teve remain pending, movimentação de alguma coisa. E aí estava parado. Só que como a gente estava com Visa Bulletin sem andar, eu não deixei o processo parado, né? Estava trabalhando e tudo. E aí quando eu vi que começaram a pedir RFE, que é requisitando novos exames, porque os exames na nossa época tinham validade de 2 anos, né? E aí, então, teria que me enviar novamente. Aí, quando eu vi que estavam começando a pedir RFE, que o Visa Bulletin mudou e me alcançou, eu fui correr atrás, fiz os exames, deixei pronto e fiz um interfile, né? Antes deles enviarem o RFE, eu fiz o interfile enviando o exame, antes que eles pedissem. E aí foi Pois o que é, agilizou mais rápido, né? agilizou. Pois é, porque automaticamente, quando eles vão solicitar o exame, que vem que o exame já foi entregue, já aprovam ali o green card, né? Exatamente. Exatamente. Porque aí quando eles mandaram um RFE, eu já tinha enviado o exame. É, que coisa boa, Igor. E eu estava vendo que o seu processo, a sua LC, caiu em auditoria, né? Foi, eu apliquei em janeiro de 21 e aí 3 meses depois, ou 4, se eu não estiver enganado, caiu em auditoria. Foi que aí só foi ser aprovada em outubro, Novembro, novembro por aí. novembro de Novembro, né? 2021. Novembro de 2021. Foi isso, porque foram 9 meses. Eu lembro que foram 9 meses. Exato. E aí os 640 foi aplicado relativamente rápido, né? Assim, em dezembro Isso, ainda, sim, sim. 21, né? E aí, mas você aplicou o Premium Process, né? Apliquei. E aí eu acho que com uma semana foi aprovado, né? Aprovado. E aí recebeu autorização de trabalho, tudo, mas acabou trabalhando aí quanto tempo na empresa, Igor? 2 anos e 6 meses. Porque É, eu comecei a trabalhar, eu recebi o Work Permit em agosto, e aí 2022, e comecei a trabalhar em outubro de 2022. Eu cheguei lá no dia 10, e isso eu comecei dia 13. uhum. Coisa boa, Igor. E você aí já tá em Orlando, é? Já estou em Orlando, voltei para cá. Eu já tinha morado aqui, né? Eu morava, antes de ir para o Wisconsin, eu morava aqui. E aí eu voltei agora, porque é um lugar que eu já conheço pessoas, já sei como me movimentar. E aí, nesse reinício, né? Porque agora a gente inicia de novo a vida aqui, porque uma coisa é ser estudante, outra coisa é você poder trabalhar, poder escolher trabalho, Não sei. outras, né? E aí eu voltei para Orlando, tem uma semana que eu voltei para Flórida. Coisa boa. E aí, eu conversando com o Igor, e o Igor agora está fazendo um trabalho bem interessante, né, Igor? Para quem está chegando por Orlando, um trabalho de recepcionar os brasileiros, de fazer essa parte de. Nós temos esse serviço, já está incluído nos nossos serviços, mas para quem vem pela Geórgia. E o nosso serviço aqui ele é fornecido em inglês, você tem que ter horário agendado, aquela coisa toda. E acabou se transformando em um negócio e você está fazendo isso aí em Orlando também, é, Igor? Então, acabou porque foi um pedido do pessoal do grupo lá da Abilene. Falou assim: ó, Igor, você está indo para Orlando, a gente, né, uma maioria vai chegar por Orlando. Você conhece alguém que possa nos ajudar com a questão da drive license, com o social, com a busca no aeroporto? Aí eu pensei e falei assim: ok, já que eu conheço aqui como que é, né, vou atender o pedido de vocês e vou montar esse receptivo que é basicamente buscar a pessoa no aeroporto, né, a família no aeroporto, levar no hotel ou no Airbnb, e a gente fazer essa questão burocrática de social, de drive license. Então aí eu fiz uma forma de ajudar o pessoal que está vindo, porque eu sei como que Porque é. às Tem gente que vezes é mais econômico do que até subir aqui para a Geórgia e fazer. Eu entendo até assim, até porque a questão do idioma para algumas pessoas é uma trava, né? A questão Com certeza. com E certeza. também é tudo muito novo, né? Porque a pessoa vai estar iniciando a vida aqui. Tem gente que aplica o processo, mas nunca nem veio aos Estados Unidos. Exato. E- Exato. Então Temos fica vários perdido. casos nessa leva, assim, vários. É.
Tem umas E aí eu pessoas. vi a necessidade de ajudar mesmo, né? Tipo, fazendo esse receptivo, que são aí basicamente os primeiros dias, porque aí a pessoa vai comprar um carro até para subir para o Wisconsin ou para outro lugar, né, para onde for o sponsor. Então a pessoa já vai poder se movimentar melhor. Mas os primeiros dias são cruciais, porque a pessoa vai precisar aplicar para o social. Eu tenho visto, hoje mesmo eu fui ao Bank of America, eu fui na Verizon, que é de telefone. A maioria dos locais estão pedindo social para poder abrir conta, para poder ter a conta telefônica. Então, sem isso não está conseguindo fazer nada. Mas antigamente você conseguia abrir uma conta, você conseguia ter uma conta telefônica, hoje em dia não O mais. bem Então, que foi o que você está pedindo, é? é, Me surpreendeu, é, porque, na verdade, né, assim, na verdade agora eles estão pedindo um comprovante de residência. E aí, ah, para você ter o comprovante de residência, seria uma drive license. Só que a drive license, para você fazer ela, você precisa de dois comprovantes de residência. é, E aí, para você ter dois comprovantes de residência, você tem que abrir conta, por exemplo, numa companhia telefônica. E aí você precisa do social, entendeu? entendi. Então, se a pessoa chega aqui e não sabe dessas coisas, acaba é, demorando mais para resolver. Então, eu vi essa necessidade, até por os amigos do grupo me perguntarem, eu sempre estou no grupo ajudando, que eu sei, pelo tempo que eu estou aqui, e aí eu vi essa necessidade de abrir essa, não vou dizer uma assessoria, vou dizer que é mais uma Ah, ajuda mesmo para as com pessoas que estão certeza, vindo, com que certeza. nos primeiros dias vão precisar, entendeu? Coisa boa, Igor. E voltando à questão que eu sei que muita gente tem curiosidade em relação ao trabalho lá, e teve até uma pergunta aqui bem interessante. E a empresa aguarda esse tempo todo mesmo de processo? Como nós sabemos, eu e você, né, mas Hum, muita gente não sabe, hum. dentro da empresa ninguém sabe ali que você aplicou para o processo, né? Todo mundo é igual, não existe diferença de funcionário. Mas e aí, você acha que a empresa aguarda mesmo esse tempo todo do processo? A empresa aguarda, porque é uma empresa muito grande, né? A Abilene deve ter uma média de 1.000 funcionários. E Só tem na uma, planta que estava. eu acho que distribuindo das três plantas, porque tem a planta de Abbotsford, que é a primeira, né, a planta principal, tem a Specialty Sausage, que é na mesma, que é uma segunda planta, mas na mesma rua, e tem Curtis. Então, assim, eles precisam muito, porque é uma empresa muito grande. A Abilene produz é, coisas para várias empresas dentro dos Estados Unidos. Eles não é uma marca só deles. Eles produzem produtos que revendem no Walmart, que revendem muitos produtos americanos de salsicha, de carne de hambúrguer, tudo produzido lá. Só que aí as empresas vão e põem a marca deles. Entendi, entendi. Então, é uma empresa que precisa, eles aguardam sim. Inclusive agora a gente que está saindo está abrindo essas vagas. Exato. Fora as que já tem Eu aberta até toda brinquei, eu semana. disse, parece que foi tudo cronometrado, porque saiu um monte agora, né? Porque temos nós brasileiros, tem os vietnamitas, né? Isso, Os asiáticos, os os coreanos. coreanos. Então, assim, é uma rotatividade muito grande. Eles precisam muito, fora os funcionários que eles já têm lá de hispanos e americanos, eles precisam muito da mão de obra, porque a cidade lá é uma cidade pequena, né? Abbotsford hoje deve ter 2.000, 2.500 moradores, e só funcionário da fábrica são 1.000. É, é Ou muita seja, a metade da gira cidade em torno gira da fábrica, né? em torno da fábrica. Então, eles precisam mesmo, tipo, tanto é que agora os processos são de 2021, do pessoal que está chegando, ou seja, eles estão esperando há 4 anos. E pela Isso. rotatividade, eles estão sempre precisando. Todos os anos, todos os meses, se precisar, eles vão ter vagas disponíveis, entendeu? Ô, Igor, em relação ao custo de vida, assim, é o preço, o aluguel ainda continua naquela faixa de E US$ 700? isso é o custo de vida no local, por ser uma cidade pequena, um estado com custo de vida bem barato. Então, assim, o aluguel lá na cidade, que a Abilene tem dois complexos, né, de condomínio de apartamentos para os funcionários. Então, assim, o aluguel lá de um apartamento de 2 quartos, que era o que eu morava, mobiliado, é US$ 750. Muito Ou barato. seja, aqui em Orlando, na Flórida, você não paga 750 Nem nem num quarto para um alugar. quarto, nem um quarto. Exato. Hoje os quartos estão aí 850, 900, 950, 1.000. Eu já vi gente alugar por 1.200. Então lá o custo de vida é baixo, a facilidade de ter os apartamentos são apartamentos novos,
Eu até me surpreendi quando eu cheguei lá, porque eu imaginei apartamento de funcionário, deve ser, né, assim, meio zoado e tal, mas não é, são apartamentos novos, né, eles estão construindo, inclusive, mais um bloco lá porque eu morava em Curtis, mas em Abbotsford, que é perto da fábrica, eles estão construindo mais um bloco, porque eles estão esperando esse pessoal que está vindo, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, são apartamentos novos, tudo novo, geladeira, tudo novo. O apartamento é muito bom, sim. É o que eu aconselho. Para quem vai e não tem a necessidade de estar num local com tudo próximo, mercado, essas coisas, o apartamento da Abilene é sensacional, porque já é descontado o aluguel no paycheck, né, no contra-cheque semanal, ou seja, descontar em torno de 170 dólares por semana, que é o que dá os 750. Tem a questão da internet, são 30 dólares mensais, ou seja, no custo-benefício, o apartamento é o melhor que tem na área. Agora, eu sei que tem gente que tem família com criança e quer botar numa escola, né, um pouco melhor e tal, aí vai de cada um, mas quem não precisa disso, o apartamento lá é muito bom. E o custo de vida no estado é baixo, É baixo. Plano baixíssimo. de saúde e imposto. Você pagava imposto? Precisava pagar de acordo com a tua renda, assim, do teu salário? Sim, ele é descontado direto no Ah, contra-cheque, porque lá no Wisconsin você tem tanto o imposto estadual quanto o federal, diferente daqui da Flórida que você só tem o tem o federal, federal, não exato. tem o estadual. Então lá já desconta direto na folha de pagamento. Dependendo Ah, da quantidade de horas que você fizer, né? As horas são 40 horas, né? Que são full time, mas aí vai depender do setor que a pessoa trabalhar também. Tem setores que tem a oportunidade de fazer mais horas. Eu mesmo trabalhava num setor que trabalhava até sábado, ou ah, seja, eu fazia mais horas. entendi. Mas tem setores que você trabalha menos, mas que você também pode pedir para ir para outro setor para fazer mais horas. Então, aí, a média de 40 horas vai ser descontado a taxa em cima dessa quantidade que você fizer. No overtime, você paga um pouco mais, mas então desconta já direto na folha de pagamento lá. A questão do seguro, eu não tinha seguro que a fábrica oferece. A fábrica oferece um seguro e também é descontado semanal no seu paycheck. E aí, fora o seguro saúde, tem o seguro de visão e o seguro dentário, que eram os dois que eu tinha. Que aí, tipo, cobrava $1 e pouco por um e $3 no outro. Bem, E aí eu bem pagava massa. $4, não era caro. Então, eu acho que vale a pena, sim. E aí vai de cada um a questão do seguro, se vai querer contratar o da empresa ou se vai querer contratar fora. Mas essa questão de mudar de carro existe também, assim, se você tiver um nível de inglês, isso já ajuda. Sim, sim. Foi o meu caso. Eu cheguei lá trabalhando no setor de packers, né, de empacotar, e aí eu fiquei nesse setor 1 ano e meio, que era basicamente os hambúrgueres vinham embalados dentro da bag e a gente tinha que botar nas caixas e passar na máquina para fechar e montar o pallet. A cada 30 minutos a gente rodava e um ficava empacotando, o outro ficava montando o pallet. Só que aí, depois de 1 ano e meio, é um serviço assim, relativamente um pouco pesado, né? Vamos botar assim, porque você fica empacotando ali 8 horas, fazendo pallet, e aí eu fui buscar algo melhor. Assim, melhor que eu digo na questão dali da empresa, né? Porque eu acho que tudo é o que a gente fala, o EB3 é vaga que o americano às vezes não quer. E às vezes algumas vagas são vagas pesadas, né? Em diversos setores, tem setores que são menos, tem setores que são mais. E aí eu fui, tinha uma vaga de forklift, que é empilhadeira, eu fui e apliquei, aprendi a dirigir forklift, assistindo vídeos e tal, e aí falei, vou meter a cara, vou fazer, porque eu quero estar em algo que não seja tão pesado quanto o que eu estava fazendo. E aí fui. E aí, graças a Deus, o supervisor lá me aceitou. Graças a Deus, eu também tive sempre bons supervisores, tanto nesse primeiro setor quanto no segundo setor, sempre me ajudaram. E aí eu mudei do Packers, né, de empacotar para forklift, foi o que eu estava fazendo até antes de sair. Então E, eles têm a oportunidade sim de mudar, se e o você salário aplicar. aumenta? Aumenta dependendo do setor e dependendo do supervisor também, porque quem tem autonomia de aumentar o seu salário é o supervisor. Mas quando a gente entra com uma base salarial, né? E aí depois de 3 meses, se você for bem avaliado, porque existe uma avaliação de 3 meses, aí o supervisor vai aumentar o seu salário. Aí vai depender tudo do critério dele, entendeu?
que a gente chega com um capacete verde e aí muda para o capacete azul depois, entendeu? Uhum. Então tudo vai depender do supervisor, mas aumenta assim. Eu entrei ganhando um valor e saí de lá ganhando US$ 3 ou US$ 4 mais. Ah, entendi. Ô, Igor, aquela questão de indicar o cônjuge para trabalhar ou alguém para trabalhar e ganhar bonificação ainda está valendo? Ainda existe, você tem uma bonificação de US$ 500 depois de 6 meses que a pessoa está trabalhando lá. Ah, entendi. Você pode indicar, Entendi. sim, eles aceitam, ainda tem isso. E tem também a questão do bônus de US$ 100 lá, que eles pagam se você não tem nenhum atraso e nenhuma falta durante o mês. E aí Aí, também tem essa bonificação. essa bonificação é Mensal, mensal, isso. entendi. Igor, e aí, e você, qual foi a sua experiência do processo em si? Você é super tranquilo, né, Igor? Assim, você deixou as coisas acontecerem mesmo, né? Foi uma longa jornada, né? Foram 4 anos e 3 meses por aí. Assim, a gente tem níveis, né, no processo, porque tem uma hora que você está mais ansioso, tem hora que você está menos. Tipo, no período que o Visa Bulletin estava em retrogression, não tinha o que fazer, tinha que esperar, não tinha o que fazer. Então, assim, eu tentei ficar menos ansioso nesse caso, porque não, é uma coisa que a gente não tinha o que fazer, não era chegar lá e pedir. O Visa Bulletin não estava na nossa data, não tinha o que fazer. Mas aí, quando começou a chegar o Visa Bulletin andar e chegou na minha data, aí foi que a gente começa a ficar pensando, poxa, mês que vem vai andar, poxa, mês que vem pode sair o Green Card. Então a gente fica naquele negócio, né, da ansiedade. E assim, eu sou uma pessoa tranquila, mas no final do processo eu já estava tendo que tomar chá de camomila para poder dar uma, entendeu? Porque assim, Imagina. porque assim, é um tipo de trabalho que não é o que a gente quer para o nosso futuro. Faz parte do processo, mas não é o que a gente quer. Então a gente já está, sim, tipo, já pensando em outras coisas para fazer e o processo agarrado ali, e a gente fica, né? Mas assim, tudo vai depender de cada um também e o ambiente que trabalhar. Tem locais lá que são, eu mesmo no forklift, já na empilhadeira, eu estava trabalhando dentro do frigorífico, né? Um lugar mais frio. Então, assim, a gente tem o frio de dentro da fábrica e tem o frio de fora, que é um frio, né, relativamente puxado lá Eu nos fico cons. até brincando com os clientes, eu digo que eu não sou a melhor pessoa para vender o frio, porque eu não sou muito tolerante ao frio. Assim, um É. frio extremo, porque você sabe que lá o frio é extremo, Não, né? lá é extremo. Esse último inverno teve dias que fez menos 35. É muito, muito É frio. frio, fica E o tudo congelado, pior as não é ruas nem o frio, é o congeladas. vento, né? Quando tá com vento, É o vento, e lá venta bastante. é o vento, com certeza. Mas, mas 2 anos e 3 meses trabalhando, né, Igor? 2 anos e 6 meses, Dois Eu comecei em outubro, foi em outubro de 22 e saí agora em abril. Isso. meses. Bom, Igor, eu só tenho que agradecer a você de coração pela sua confiança no processo, né? Assim, eu sei que foi uma jornada aí sofrida, né? Assim, teve seus altos e baixos, mas é muito gratificante ver a realização desse sonho, né? Porque é como você disse, a vida de estudante é uma, né? E É, agora vai começar e ver que isso tudo também trouxe um propósito maior, né? Porque mesmo com os serviços que nós oferecemos, nós vemos aí que você tem a possibilidade de ajudar tanta gente que, é. como diz o Tiago, não sei se você lembra do Tiago, que chega por Orlândia, porque Orlândia é onde tudo acontece, todo mundo se sente. Porque é fácil a questão da língua, a questão do clima, e os voos também para cá, né, são muito mais baratos do que às vezes, porque lá o aeroporto mais próximo da fábrica seria o Minneapolis ou seria Chicago. Ou seja, Chicago está 4 horas e meia, Minneapolis 2 horas e 15, e os voos para lá são mais caros, né? São mais caros. Então, aqui eu acho que Orlando é a melhor porta de entrada. Com certeza, com certeza. E assim, a locomoção, tudo. E é o que eu fico brincando, né? Um cliente até perguntou, Flávia, e a empresa que vende carro aí na Geórgia, qual é? Eu disse, olha, o setor de receptivo vai te levar. Provavelmente você sabe como eles são, Igor, os asiáticos. É, Provavelmente ele vai te levar em algum lugar asiático. é, E é. aí a negociação é um É, pouquinho diferente. tem que ser,
porque tem vietnamita lá mesmo na fábrica que eles não falam inglês, não falam nada. Então, assim, às vezes eles chegam meio perdidos, porque não conseguem se comunicar e tal. Claro que hoje em dia, quando eu cheguei, não tinha essa quantidade de asiático, mas hoje em dia tem bastante. Então, eles conseguem, eles têm um grupo deles muito grande. É o que eu falei. Hoje os brasileiros vão começar a dominar, porque quem domina hoje são os vietnamitas. Tem Exato. muito, eles São têm muito muito. fortes até hoje, Isso. assim. E brasileiro só era eu e mais alguns que estão lá desde a minha época, que já estão saindo agora também, graças a Deus, porque o Visa Boletim andou para todo mundo. Então agora o que vai chegar é o pessoal do Brasil que está vindo, que é o que É, e vai eu dominar. o seguinte, para você ter noção, nessa janela que você aplicou, que é aqui desse pessoal que está Aham, chegando, foram 120 aplicantes. Ou seja, vamos colocar aí que metade foi ajuste, que eu acho que foi menos, aham, outra metade consular. Então, está todo mundo chegando junto praticamente. E foi. não vão ser só brasileiros, vão ser vietnamitas, vão ser coreanos, de É, outras nacionalidades também. E geralmente os coreanos, que eu falo mais porque é o que eu mais convivo, são assim: tirou o visto, chegou, viaja depois de amanhã. Já é uma coisa assim, é, muito. Eles são muito é. práticos, né? Eles são práticos e são bem metódicos, Metódicos, assim, né? Eles são bem exato. certinhos nas coisas. Uma pergunta aqui, Igor, rapidinho. Escola próxima da empresa para criança tem? Tem, no condomínio de Abbotsford, que é onde é a fábrica, do outro lado da rua tem a escola. Ah, joia, joia. Tem a E uma high school e tem pergunta a elementary school. muito interessante aqui da Camila. Esperar o Green Card até sair do trabalho foi uma orientação da Kennedy ou uma escolha pessoal? Foi os dois, né? Uma escolha pessoal, porque a questão de sair antes, você gera um outro problema, porque aí você tem que aplicar uma portabilidade. Você Hum, tem que sair da empresa e aplicar para outra empresa. Porque você não pode ficar sem estar trabalhando, né? Se caso te chamem para uma entrevista. Então eu fiz uma escolha pessoal porque já que eu estava trabalhando, não me custava nada ficar lá até o Green Card chegar, porque eu penso o seguinte, para mim é um ciclo. Então se eu tenho que fechar aquele ciclo para poder continuar outro. Se eu saio da empresa, eu ainda estou pensando no processo, o que que pode dar, o que que pode acontecer. hum, Então eu preferi ficar, entendeu? Porque eu já estava ali, para que que eu ia mudar para outro lugar e hum. tentar ficar trabalhando em outro lugar ou pensando no processo? Mas é a escolha de cada um também, porque eu sei que cada um tem as suas prioridades, cada um sabe onde o calo aperta, vamos botar assim. Muita gente vai para lá, mas a família fica em outro estado. Então tem tudo isso, sabe? Eu entendo também, mas eu preferi ficar. Eu preferi esperar. Ah, joia. Abraão, demorou a sair o Green Card dele por causa do retrocesso. A data prioritária dele só foi contemplada há uns 3 meses, né, Igor? Foi março, se Março, eu não me engano. se eu não É, me engano, é exatamente porque isso. estava no outro governo, na outra administração, ficou sem andar muito tempo. Eu acho que eles andaram 6 meses em 4 anos. Agora essa nova administração já andou 6 meses em 3 meses de administração. Exato, está sendo muito É, positivo para nós. graças a Deus, Gra- graças a Deus. Com certeza, com certeza. Por isso que muita gente. E aí, o que é que está achando? Eu disse, para o nosso processo está sendo Tá ótimo. ótimo, tá sendo ótimo, tá sendo uma maravilha. É o que eu falei, tá sendo uma maravilha, Exato. porque eles estão andando algo porque parou, ficou 4 anos parado praticamente, ou seja, acumulou muita gente. Eles estão analisando o processo de 2021. Pensa a quantidade de pessoas que tem mundial. A gente fala aqui Brasil, asiático, mas é mundo inteiro, É um né? mundo. Então, Exato, exato. Mas, Igor, estou muito feliz por essa sua nova fase. Agradeço demais, né, reiterando a confiança no nosso trabalho. E tenho certeza que você vai atender muitos brasileiros aí em Orlando, porque é uma demanda que nós sabemos que é muito alta, que eu fico até brincando. Todo mundo quer chegar em junho, todo mundo quer chegar em junho, tá? Vai todo mundo chegar junto. Eu disse, meu Deus do céu, nós só temos 3 pessoas para atender essas 70 pessoas, 70 famílias, na verdade, uhum, é. para chegar. E com certeza o atendimento em português aí vai ser um grande É diferencial. diferencial, isso é verdade. Quem quiser, eu estou aqui em Orlando, só entrar em contato comigo, pode ser pelo Insta e depois a gente acaba E vou comunicando marcar pelo, o Insta aqui, pelo vou WhatsApp. salva.
E vou Uhum. deixar o Insta do Igor. E quem quiser já entra em contato direto com o Igor para saber como é que funciona aí Para a gente a nova começar jornada. esse receptivo, vou ao aeroporto, a gente vai fazer, abrir a conta e o que precisa fazer, o que a pessoa precisa fazer até ela pegar um carro, ou E porque acaba eu vou você estar. ajudando com outras informações, né? Que vai ser muito útil Exatamente, para a pessoa, exatamente. com É certeza. mais uma ajuda mesmo, claro que é um ajudando o outro, mas vai ser mais uma ajuda para a pessoa que está chegando mesmo, de essa questão de resolver carro, resolver o banco, resolver. Agora, como tudo está mais difícil aqui na Flórida por essa, né, essa questão imigratória e tal, então as coisas que antigamente eram mais fáceis, hoje em dia já não estão mais. É. Então, tendo alguém que fale a sua língua, que vai te levar ao lugar que você precisa, já ajuda bastante nesses primeiros dias, Ah, com certeza. entendeu? E qualquer coisa que ainda precisar, eu acho que não mais, mas estamos por aqui, o que pudermos ajudar, estamos por aqui. Obrigada pela sua disponibilidade e deixo aberto para todos que receberam suas aprovações, se quiserem fazer live, se quiserem mandar o depoimento, estou aqui aberta e disponível para todos vocês, tá? Eu também, como eu mandei a mensagem para vocês aí, eu também agradeço a Kennedy, porque Ah, foi a eu empresa fiquei que eu tão confiei. emocionada com aquela sua mensagem, a Regina chorou. Né? A gente sabe que tem outras empresas também, mas na época foi a empresa que eu senti mais confiança, foi uma empresa que, pela vaga lá na Abilene, eu pensei, eu vou para um lugar mais longe, mais frio, porque aí quando analisaram o processo, falaram, o que que esse menino está fazendo num lugar tão frio, tão longe? Vamos aprovar esse processo, entendeu? E aí também a Kennedy ajudou, né, com todo o processo. Houve os atrasos normais que acontecem durante o processo, a questão da auditoria, que demorou, não é culpa da Kennedy nem da Abilene, é culpa da questão do governo. E aí é também a questão do Visa Boletim, mas tudo que eu precisei eu nunca tive problema. Tanto é que a gente nunca se falou. Eu sempre resolvi com a Regina. Eu disse até a ela, eu disse, ele é muito prático, ele nunca pediu para falar comigo esse tempo todo. Eu sempre tive a ajuda da Regina, foi sempre ela. Tanto é que ela que resolveu tudo e depois ela, agora nos últimos dias, ela mandou mensagem e eu agradeci e tal. E a gente está tendo esse primeiro contato agora. Eu conheço gente que fala com você quase todo mês, Exato, mas eu mesmo nunca eu disse, falei. Eu falei, gente, eu não conheço a Flávia. eu disse até a ela, eu disse, eu não tenho o número dele, ele nunca falou comigo. É, exato. Então, assim, a Karen sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Os atrasos que aconteceram foram atrasos do processo, que eu não culpo a Kennedy por isso, né? A questão porque tiveram pessoas que receberam o Green Card antes, né? Naquela época que estava current, então muita Isso. gente aplicou. Só que essas pessoas aplicaram antes porque a LC não teve auditoria, a minha teve. Foi o que Não, atrasou. ali seu time foi muito pequeno, né, para esse, Exato. né, para você ter Mas É, vamos acreditar que tem um propósito é, maior aí, né? claro, não, tudo tem um propósito, tudo é no tempo certo. A gente acha que é o nosso tempo, mas o nosso tempo não existe, é o tempo que deve ser as coisas, entendeu? É o tempo de Deus, vamos botar assim. Então, eu creio que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Claro que a gente, como ser humano, fica ansioso, a gente quer ver os resultados, ainda mais que a gente está numa geração muito imediatista, né? Quer fazer que aconteça agora e às vezes não é no nosso tempo. Tem todo o processo, tem todo é, a- o processo de vida também, porque eu também aprendi muita coisa lá nesse tempo, tanto é que eu voltei para Orlando com outra cabeça, né, com outros pensamentos, outras coisas. Esse tempo lá foi bom, eu ter passado algumas coisas, passado frio, né, trabalhado pesado, que a gente sabe que não é fácil, mas foi o tempo que eu precisei para poder amadurecer algumas coisas. Mesmo eu já estando aqui nos Estados Unidos há um tempo, foi o tempo que eu precisei lá para amadurecer e a Kennedy sempre me atendeu é, com excelência em tudo, entendeu? Tudo que estava no contrato foi cumprido e os atrasos vieram por questão processual, não foi nem questão Kennedy, Ah, né? Então eu também agradeço agora estando com você, né, conhecendo melhor, eu agradeço também a Kennedy, a você, já agradeci a Regina por todo esse suporte que graças a vocês hoje eu, né, sou residente, passei por esse processo, que às vezes a gente não confia no processo, quando a gente conhece, a gente fala, será que isso vai dar certo? é. Será que é isso? Será aquilo? Porque quando eu conheci o processo foi em 2018, mas eu tinha um certo receio, será que é isso mesmo? Nunca vi ninguém falar desse processo e tal. E aí depois, quando veio a pandemia, eu falei, não,
eu tenho que aplicar porque eu não vou ficar estudando a vida toda, né? E aí eu conheci o Marco, eu conversei com o Marco, foi a primeira pessoa que trabalhou lá, ele e o Fabiano, se eu não Por me aqui. engano. Ele apareceu aqui, eu acho que ele saiu, mas eu É, vi que né? ele apareceu aqui. E aí Marcos. eu conversei com ele, ele falou, não, pode ir, ele me deu umas diretrizes, e foi que eu tive confiança, falei, eu vou aplicar logo, porque depois, mais para frente, isso vai ficar mais difícil. E aí foi na época certa. E eu sempre falo com o pessoal tem me feito pergunta, depois que você mandou, você publicou lá o meu relato, o pessoal vem no Insta, né? Ah, E falou, "Igor, o que você coisa boa. acha? Vale a pena?" Eu falei assim, ó, eu acho que vale a pena. Porque quanto mais cedo você entrar na fila, menos tempo você vai esperar. É o que eu digo, é muito importante entrar na fila. Gente, É. hoje, pensar no processo, 4 anos de processo. Pode aumentar? Pode aumentar. Pode diminuir? Pode diminuir. Pode, pode. Tem que entrar na fila. Isso é primordial, né? É. Porque se você não entra, você vai esperando, esperando, e quanto mais tempo você esperar, mais tempo pode ser o seu processo. Hoje em dia a gente está vendo a diminuição, né? Com esse novo Ah, governo, está vendo a os diminuição. africanos. Até porque o brasileiro, você sabe disso, o asiático, ele pensa a longo prazo. Ele faz É, esse plano mesmo. Eu trabalho com uma pessoa que o processo dela durou 10 sim, anos. Então, sim. imagina. Mas ela disse que estava preparada, que ela estava preparada para aquilo. Mas nós somos imediatistas. Nós só Sim, queremos. 2 anos de processo é muito, é muito. Muitas vezes é. 2 anos a gente acha muito, imagine 4. Pois é, quando eu entrei, o processo durava aí 1 ano e meio no máximo, né? E aí eu falava, caramba, 1 ano e meio, eu ainda tenho que ficar trabalhando lá 1 ano. Eu ficava pensando, ó, você viu, eu fiquei 2 anos e 6 meses. Passou tão rápido É, que eu já falo, poxa, passaram 2 anos e 6 meses, muito rápido. Então, quanto mais rápido você entrar nesse processo, melhor. Que eu falo, estando na fila, já já está ótimo. Não pode ficar esperando, ou a questão financeira, a gente sabe que a questão do processo é caro no Brasil, pela questão, né, do dólar, mas fazendo um esforço, se é isso que você quer, se faz parte do seu sonho, vai, só mete a cara, porque uma hora vai chegar. O pessoal aí que a gente está no grupo falando, tinha muita gente que já estava desistindo, muita gente, não vai dar certo, e chegou a hora, entendeu? Então eu acho que coisa boa. vale bastante a pena, vale bastante a pena. Oh, quem está por aqui? O Tiago, Olha o grande Thiago aí. meu parceiro de Wisconsin. Não, olha, vocês, teve uma vez que eu vi, eu falando com o Tiago, inclusive, vocês estavam esquiando alguma coisa. Eu disse, que Sim, legal, sim, que legal. sim, a gente ia esquiar. É, a gente ia esquiar, ia para uns restaurantes que tinha lá, ia para rodeio, fazia várias coisas. Porque assim, é um local que é muito frio, então as coisas acontecem mais quando não está tão frio, porque o frio dificulta um pouco. Então a gente sempre aproveitava fazer quando não chegava frio e tal. Tiaguinho, Mas a gente chegou a esquiar. Thiago me ensinou a esquiar lá. que coisa boa, coisa boa. Eu lembro que o Fabiano ainda fez um pouquinho, né? O Fabiano Foi também, saiu, né? depois ele saiu. Isso. É, Mas a gente chegou a esquiar junto, sim. ah, Lá, porque tem uma montanha em Uaça, que chega a época de inverno, vira umas pistas de esqui, a gente chegou a descer algumas vezes lá. coisa boa. Mas, Igor, muito obrigada pela sua disponibilidade de coração, certo? Vou deixar a live salva para quem tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato com o Igor em relação ao o novo propósito dele. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição também. Podem contar conosco nessa jornada, tá? Isso você também, se precisar de alguma coisa, tiver alguém querendo tirar dúvidas e tal, eu também estou aqui, respondo no Insta ou no WhatsApp. E aí agora eu estou começando essa questão do receptivo, estou tentando também ver se eu consigo uma parceria com uma empresa de casa, de vacation home, para que De essas pessoas possam duração, né? alugar. Tipo de É, 15 dias, um mês, bem exato. interessante. É. Eu estou vendo com um rapaz que é dono de uma empresa de vacation home. Ele já aluga no Airbnb, a empresa dele é uma empresa grande, e aí eu falei essa questão de que está vindo brasileiros que precisam se alocarem, se hospedarem por um período. E aí a gente está para conversar para ver se a gente consegue fazer algo legal para todo mundo, porque às vezes o preço você vai ver no Airbnb de um hotel e tal, acaba saindo caro. Eu falei para ele, olha, essas pessoas estão vindo, então pessoas estão vindo com visto de trabalho. Expliquei um pouco do que é. Uhum. E a gente está vendo se eu consigo, para que essas pessoas possam alugar diretamente no site, não vai ser nada comigo, vai ser diretamente no site deles, mas para que a pessoa tenha uma referência de onde se hospedar, entendeu? Pronto, combinado então, Igor. Eu vou deixar aqui salvos o teu Uhum, Insta.
E qualquer dúvida, as meninas do WhatsApp também podem passar o teu contato Isso, e nós isso. vamos ajudando aí uns aos outros, tá? Tá ok, Grande então. Obrigado, abraço, Flávia. Igor. Boa tarde. Tchau, Tchau, boa tchau. tarde. Fica com Deus. Tchau.